Teatro São João, onde estou neste momento, é um dos teatros mais antigos do Brasil. Está localizado na cidade da Lapa, no Paraná. Este espaço foi construído em 1876 e foi palco de uma visita muito especial em 1880. Dom Pedro II passou por aqui. Além de um espaço com muita história e cultura, este teatro nos remete a um gênero literário muito importante, o gênero dramático. Quando eu falo em teatro, o que vem à sua cabeça? Um palco, atores, cenários, figurino, iluminação, sonoplastia. Para que uma peça de teatro possa existir, há um grande trabalho de construção em várias etapas. Mas muito antes disso tudo acontecer, há um elemento fundamental, sem o qual não há espetáculo: a palavra, ou seja, o texto. E esse gênero é fundamental para o trabalho em sala de aula. Você pode trabalhar com teatro de turmas do ensino fundamental e ensino médio. O único cuidado que deve ter será em selecionar os textos, os conteúdos de acordo com a faixa etária dos alunos, ok? O teatro, muito antes de ser uma performance, é o conteúdo do que é dito. Sem um escritor que cria o texto dramático, nada acontece. É claro que uma peça teatral com bom texto e uma representação também bem feita torna a experiência com o texto literário muito mais rica. Uma peça baseada em um texto ruim pode até ser representada como uma produção grandiosa, com um aparato de qualidade, mas sempre vai ser uma peça ruim. O berço do teatro ocidental é a Grécia. No século V a.C., surgiram vários tragediógrafos, como eram conhecidos autores de peças teatrais que escreviam tragédias. Nomes como Ésquilo, Sófocles e Eurípides escreveram e tiveram suas peças representadas nesse período. Mas você tem ideia de como essas peças eram representadas? Basicamente, os atores usavam uma espécie de camisolão, sem detalhes ou outras marcas. E todos os atores eram somente homens. Utilizavam máscaras. Praticamente não havia muitos recursos cênicos. O que era de fato importante? O texto. Todas as histórias possuíam referências com a mitologia grega. Então, todos os espectadores já tinham conhecimento da história. O que trazia emoção era como o ator dizia o texto, e o texto em si, a sua força de expressão. É isso que faz com que obras como Édipo Rei, Medeia e Prometeu Acorrentado sejam lidas até hoje. William Shakespeare é um nome que não precisa de muitas apresentações, certo? Peças como Romeu e Julieta, Hamlet e Otelo são muito conhecidas. Mas você sabe como essas peças eram encenadas quando Shakespeare as escreveu? Só para te dar uma ideia de como era algo muito surpreendente para quem está acostumado ao teatro, que normalmente conhecemos. Durante boa parte do século XIX, muita gente acreditava que algumas peças de Shakespeare não tinham sido escritas para encenação. Depois que foi descoberta a estrutura de palco elisabetano, tudo passou a fazer sentido. Basicamente, o que se tinha nesse tipo de teatro era o palco, aberto para o público também nas laterais, e os atores, sempre homens, caracterizados de acordo com seus personagens. Praticamente não havia recursos cênicos. Se o ator olhasse para o céu e dissesse que estava vendo estrelas e a lua, mesmo que a apresentação fosse no meio da tarde, o público entendia que era noite. É o que se chama de teatro de convenção. Ou seja, na fala do ator, sempre o que é dito é o que vale. Por isso, não há necessidade de cenários e outros recursos. Se 3 atores entram no palco e há indicação de que se trata de um exército, pronto, estamos diante de um exército. Vimos algumas características do teatro no que diz respeito à sua representação. Trouxe para você 2 exemplos de como eram as representações em 2 momentos muito diferentes da história, porém muito importantes, como a Antiguidade Clássica
e o grande nome do teatro inglês, William Shakespeare. E quanto ao texto? Todos os textos de teatro são denominados de dramáticos. O termo drama possui relação com a comunicação direta entre as personagens, que é o que ocorre no gênero literário. O gênero dramático pode se apresentar como comédias e tragédias. Uma das primeiras características que saltam aos olhos em relação à estrutura do texto dramático é que, ao contrário de um texto em prosa ou poesia, há uma apresentação das personagens antes do início da história. Parece óbvio e simples à primeira vista, mas é que essa apresentação que situa o leitor para a leitura da obra. Há textos que possuem muitas personagens e essa apresentação é uma espécie de mapa de orientação para que o leitor não se perca na leitura da obra. Vamos ver um exemplo? Esses são alguns dos personagens da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. São muitas personagens e essa apresentação é fundamental para o entendimento da obra. Ao contrário de um texto em prosa, não há descrição de como são as personagens, nem mesmo um narrador que situe o leitor. Assim, antes mesmo de iniciar a história, já é possível conhecer todas as personagens do texto. Outra característica também aparentemente muito óbvia é o modo como o enredo de uma peça de teatro se constrói. Isso está diretamente relacionado ao fato de não existir um narrador. Todo o texto dramático é construído somente com as falas das personagens. Inclusive, essa é a característica que faz com que facilmente um texto dramático seja reconhecido. Ao olharmos para o trecho selecionado, reconhecemos a estrutura do texto. Temos sempre o nome da personagem em destaque e, em seguida, sua fala. É claro que se estivermos diante da peça sendo representada, teremos os atores interpretando o texto. No caso de somente ler a peça, o leitor consegue visualizar a dinâmica do texto. Toda peça de teatro precisa apresentar rubricas. Esse é outro elemento que aparentemente é pequeno, mas é sua presença que garante que o leitor se situe na leitura. É claro que a rubrica também é fundamental para a representação do texto no palco. E nesse caso, o diretor de uma peça pode inserir elementos e fazer algumas alterações. As rubricas nada mais são que as indicações entre parênteses. Elas podem indicar o espaço em que a cena da peça deve ser encenada, se uma determinada personagem carrega um objeto ou se dirige somente ao público ao proferir determinada fala. Olha agora que interessante. Já mencionei a peça O Mercador de Veneza. Nessa peça, Shakespeare cria uma situação bem interessante. Há na peça uma personagem chamada Pórcia. De acordo com a apresentação das personagens que já vimos, Pórcia é uma rica herdeira. Ela é uma das personagens mais importantes. Não vou te contar toda a história da peça, quero que você se interesse e faça a leitura da obra. Mas, voltando à personagem, em um determinado momento da peça, Pórcia se disfarça de homem e se finge de advogado. Você deve estar se perguntando, e o que pode haver de tão interessante nisso? Bom, lembra que comentei que na época que Shakespeare escreveu suas obras, somente homens atuavam como atores? Bem, a ideia é que um ator homem representava uma mulher. E no meio da cena, no meio da peça, precisa representar uma mulher que finge ser homem. Pegou o raciocínio? Provavelmente, para o público da época, deveria ser algo bem interessante. E mais que isso, conseguimos entender tudo isso por conta da sinalização de que personagem fala e das rubricas, conforme vimos. As principais formas de expressão teatrais são a comédia e a tragédia. Essas formas são opostas, mas há também algumas formas intermediárias, como o melodrama, a farsa e a tragicomédia. A diferença entre estas expressões dramáticas possui relação direta com os temas que são abordados nos textos e, consequentemente, da relação do leitor ou espectador
diante da história. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência com o teatro, seja na leitura de uma obra, seja como espectador de uma representação teatral, tenho certeza que possui referências de histórias que podem ser consideradas tragédias e comédias. Vamos ver como cada uma delas funciona no teatro? As peças mais conhecidas no teatro são as tragédias. As tragédias são textos mais sérios, graves e que normalmente situam os personagens em situações limite. Não é raro que as tragédias terminem em morte para os protagonistas. Aqui não funciona o que estamos acostumados a ver em filmes ou novelas na televisão. O protagonista sofre durante a peça e não tem um final feliz. Nessas peças, há normalmente a presença da catarse. A catarse é uma forma de purificação que ocorre por meio de uma descarga emocional. Ou seja, quando o espectador assiste a uma peça em que são mostradas personagens em situações drásticas, acaba se colocando em seu lugar. Com isso, é como se aprendesse junto com esse personagem. É por isso que, por exemplo, que choramos ao assistir a uma história desse tipo. As comédias são peças mais leves, que giram em torno do ridículo e, consequentemente, do riso. Uma característica muito comum da comédia é o riso construído a partir do engano. Isso é feito até hoje e não somente no teatro. Quando falo do engano, me refiro a situações em que o público sabe o que está acontecendo, mas algumas personagens na peça não. Isso gera interpretações erradas e situações cômicas. Outra característica inerente à comédia é a busca do riso a partir da crítica. Muitos autores buscam fazer crítica a partir de contextos ridículos. Isso faz com que o público ria, mas ao mesmo tempo reflita a respeito do que viu. Este tipo de crítica costuma ser muito eficaz. Afinal, quando isso acontece, o público passa por um processo de reflexão em um contexto leve. Outras formas de expressão dramática são a farsa, o melodrama e a tragicomédia. A farsa é a forma em que a alegria e o ridículo são levados às últimas consequências. No melodrama, é dada muita ênfase nos aspectos que levam à comoção e às lágrimas. Para isso, características são intensificadas, quase como se fossem artificiais. Na tragicomédia, a presença de elementos mais graves, como os da tragédia, associados ao riso da comédia a partir do sarcasmo. Passamos por muitas culturas, histórias e vimos um pouco da história do teatro, em alguns autores importantes deste gênero. Este gênero literário possui uma relação íntima com as artes cênicas, mesmo que possa ser estudado somente a partir do texto. Como eu já disse, a palavra é o elemento mais importante. Nenhum ator, diretor, figurinista consegue transformar um texto ruim em espetáculo de qualidade. Por isso, os textos dramáticos, desde a Grécia Antiga, sobrevivem até hoje, pois a palavra escrita não se perdeu no tempo.